Deus vivo, Deus único, Deus soberano, Deus santo, Deus que não mente, Deus que não se engana, Deus que opera com verdade e com justiça. Deus que tem dito, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Crendo na tua palavra, ó Deus, nós estamos nesta manhã aqui, dependentes do Senhor, com alegria, porque sabemos que nunca ninguém bateu a sua porta, ó Pai, nunca ninguém buscou a tua face e ficou desamparado, frustrado ou desiludido. Por isso, nesta manhã, nós nos declaramos vencedores no poder da tua palavra, da tua verdade, da tua justiça. Sonda-nos, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Capacita-nos nesta manhã a aprender, ó Deus. Capacita-nos a compreender a profundidade do teu Espírito, para que não tenhamos uma vida de ilusão, Senhor, para que depois de tantos anos possamos olhar para trás, Deus, e ver vitória e não derrota. Por isso, capacita-nos nesta manhã, pois não queremos ser, ó Deus, como tantos que, adentrando a tua causa, já se viram frustrados, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor não desampara, não engana. Por isso, instrui-nos, ó Deus, de maneira que possamos perceber o som da tua voz. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos seguir examinando alguns textos da Escritura e vamos seguindo nisto até onde o Senhor assim nos orientar. Eu tenho ficado muito alegre com essa parte do nosso seminário. Todo o nosso seminário, para mim, tem sido uma glória realmente tremenda, uma glória de uma revelação. Eu tenho visto a mão de Deus, né? Que cada um de nós sabe como caminha e sabe os sinais que Deus nos tem dado. Então, essa glória, dessas mudanças que Deus tem feito em nosso meio, tem sido algo realmente tremendo. E eu espero que todos estejam desfrutando disso, né? E também os irmãos que vão pegando lá na internet e tal, que cada um possa estar usando isso para a sua edificação e para a edificação de outros. Antes de nós seguirmos, eu quero saber quem fez a redação. Algumas pessoas fizeram. Você que fez a sua redação depois, deixa lá em cima daquela mesinha, ou pode entregar ao Alessandro, ao Cícero, esses obreiros fortes que estão aí, eles passem para mim, e eu quero ver assim o que você escreveu, e quem sabe na próxima aula a gente vai estar comentando sobre esses detalhes aí também, tá? No demais, nós vamos para Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 7. Mateus 11, 7. Mateus capítulo 11 é um capítulo muito especial para mim pessoalmente, né? Eu gosto demais desse capítulo, eu aprendi muita coisa nesse capítulo e dia a dia eu continuo aprendendo. Mateus 11, a partir do verso 7, diz: Jesus dá testemunho de João. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Então veja, essa declaração que Jesus se prende a dar de João Batista, teve pessoas com muito mais expressão, e é isso que nós precisamos das misericórdias de Deus para compreender. Irmão, eu vou te perguntar, quem tem mais expressão na Escritura, por tempo de ministério, por obras realizadas, quem tem mais expressão? É João,
Batista ou Jeremias? Quem tem mais expressão? João Batista ou Ezequiel? Quem tem mais expressão? João Batista ou o profeta Elias, Eliseu? Quem tem mais expressão? Mas Jesus não se deteve em nenhum momento do seu ministério, segundo as pesquisas, durou cerca de 3 anos, aquele ministério ativo de Jesus. Ele não se deteve em dar declarações sobre Jeremias, mencionou uma profeciazinha tal, mas olha o que ele fala sobre João Batista. Se nós fôssemos perguntar, quem foi mais importante, Jeremias ou João Batista? Caramba, João Batista entra num cenário, ninguém dá mínimo para ele, a Bíblia se prende a falar de João Batista em alguns 15, 20 versículos, encerrou a história. Jeremias tem livros de 50 capítulos. Ezequiel, toma-lhe mais 48, sei lá. E outros profetas, né? A obra que Neemias realizou. Daniel. Quem foi mais importante? Bom, primeira pergunta já é errada, porque na obra de Deus não existe o mais importante. Cada um que cumpre o seu ministério, a convocação do Senhor, esse é o mais importante na sua própria função. Não, então, no reino de Deus não existe comparação. Aquele ministério é maior, este é menor. No reino de Deus, esta comparação não existe, embora muita gente ainda esteja se perdendo com essa filosofia de olhar para os outros e se achar maior ou se achar menor. No reino de Deus isso não existe. Então aqui Jesus está declarando, vocês saíste a ver no deserto o quê? Um caniço agitado pelo vento, um homem vestido com roupas finas. Ora, os que se vestem de roupas finas estão nos palácios. Então, o que vocês foram ver? Ou seja, tudo isto que os olhos de vocês procuram, né? Vou desenhar um olho aqui. Tudo isso que os olhos de vocês procuram, vocês não viram em João Batista. Tudo isso que vocês costumam procurar, vocês não viram em João Batista. Ah, mas vocês foram procurar um profeta? Ah, tá bom, aí sim, eu concordo com vocês. Ele realmente é um profeta. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele é mais que um profeta. Ele é além de um profeta. Dos nascidos de mulher, depois Jesus vai dizer, não tem ninguém maior que esse camarada aí. O menor no reino é maior do que ele. Quem é que está no reino? Aí vai dar a visão de cada um, depende do que cada um pensa. Para mim, quando Jesus fala o maior no reino, ele pode estar falando de anjos, arcanjos, querubins e serafins. E querendo dizer que de lá do reino, o menor lá no reino, desses seres angelicais, é maior que João Batista. Porque muitas vezes nós pensamos em pessoas que estão no reino, sendo maior que João Batista que está na terra. Tudo bem, não é uma questão de doutrina, é apenas uma questão de pensamento. Pode se aceitar também, mas existe outro lado, que quando Jesus estivesse se referindo ao menor no reino, ele não estivesse falando de homens que estão no reino, estivesse falando de seres angelicais, cuja posição é maior que a nossa, embora Cristo Jesus tenha morrido por nós. Bom, aí Jesus diz, vocês foram ver um profeta? Tá bom, mas eu digo uma coisa, ele é mais que isso. Além de ele ser profeta, porque Jesus diz assim, sim, eu vos digo, um profeta, mas... Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, ou seja, além do conceito de profeta que vocês possuem,
ele ainda vai além disso. Mas se nós fôssemos comparar, como Jesus já está dizendo assim, olha, vocês foram ver o quê? Um caniço? Alguém de roupas bonitas? O que vocês foram procurar lá no deserto? O que vocês foram ver em João Batista? Ou seja, tudo que vocês gostariam, na verdade, de ver, vocês não viram. O que vocês queriam contemplar, vocês não contemplaram. Mas vocês foram atrás de um profeta. E muita gente não deu crédito para ele. Aliás, que João Batista some do cenário com uma facilidade muito incrível. O único que fala de João Batista é Jesus. A nação de Israel emudeceu sobre João Batista. Por quê? Porque eles não viram em João Batista o profeta que eles queriam ver. Por exemplo, o que você está acostumado de um profeta? Assim diz o Senhor. João Batista nunca usou essa expressão. Assim diz o Senhor. Isso é um profeta? Não, um profeta tem que dizer, assim diz o Senhor. Ele nunca disse isso. Isso é um profeta? Ou seja, Jesus está dizendo assim, é como que vocês indo procurar alguém vestido de maneira maravilhosa, alguém muito bem vestido, mas vocês não encontraram isso que vocês foram buscar em João Batista. Ou seja, até essa maneira dele ser profeta era diferente. Tem gente que não reconheceu a profecia de João Batista, porque ele nunca disse, assim diz o Senhor. Ou seja, quando João Batista diz assim, eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Após eu, vem ele. Mas ele não disse, assim diz o Senhor, depois de mim, vem ele. Ele não disse isso. Então são detalhes, né? As vestes é um detalhe, o caniço agitado pelo vento é um detalhe, o ser profeta da maneira que João Batista foi é um detalhe. Muita gente quer a coisa organizadinha do seu jeito tradicional. E João Batista não veio num jeito tradicional. Os profetas costumavam entrar pela cidade para anunciar as coisas. João Batista nunca pisou naquela cidade, a não ser quando foi levado para ser morto. Para ficar num cárcere e ser morto. Então a vida de João Batista, o profeta que ele sem dúvida é, difere de toda a concepção que aquelas pessoas estavam acostumadas. Mas Jesus deixa claro quem esse camarada é, que diz para os seus discípulos e para quem estava à volta dele, a multidão, que dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior que João Batista. Aí eu te pergunto, como? Como que as pessoas iam entender isso? Se João Batista nem pisou na cidade, ninguém falava no camarada. Vem Jesus e ofusca totalmente, quando Jesus vem, ele ofusca totalmente o ministério de João Batista. Todo mundo se volta para Jesus, mas Jesus faz menção de João Batista. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim, se vocês não tiverem entendido João Batista, vocês não vão me entender. Porque o ensinamento, ele é progressivo. A escada é um degrau após o outro. Muita gente quer pular, tipo assim, como algumas pessoas que chegam aqui, pastor, eu vim para servir Jesus. Eu quero servir Jesus. Eu digo, amém, irmão, senta aí. Não, eu vim servir Jesus. Eu não vim para sentar aí. Eu vim para servir Jesus. Quanta gente, quantos jovens já chegaram aqui? Pastor, eu tenho condição, nós somos capacitados, eu já fiz 2 seminários, eu já dirigi obra, eu já preguei em trabalho, eu já dirigi congregação, eu vim para servir Jesus, eu vim para estar lado a lado com o Senhor. Nem meus filhos e a minha esposa não andam lado a lado comigo. Eu ando sozinho. E tem gente que chega aqui e diz que quer ficar lado a lado comigo. Fique lado a lado com Jesus, comigo não. Amém, meu irmão? Quer ficar lado a lado? Fique com Jesus, comigo não. Eu gosto de andar sozinho.
Sempre fui assim, desde a minha infância. Eu ia jogar futebol sozinho, encontrava as pessoas por lá e jogava futebol. Eu ia para a praia sozinho, eu ia correr sozinho, eu ia praticar maratona sozinho. Eu nunca gostei de andar em grupo. Eu acho que Jesus preservou essa característica. Eu gosto de andar sozinho. Vamos todos andar com Jesus? Vamos. Jesus está no nosso meio e está todos nós juntos. Mas se for ficar, eu quero estar do seu lado. Ei, meu irmão, vai para o lado de Jesus, você vai se dar muito melhor do que ficar do lado de um homem pecador e miserável pós-cinza como eu. Mas tem gente que chega aqui constantemente, pastor, eu vim aqui para estar lado a lado. Ah, tiveram dois que se diziam ser de Minas Gerais, rodaram aí no Rio e chegaram aqui. Pastor, Deus me enviou para cá para lhe ajudar nessa obra. O pastor está aí sozinho, imagina. Levanta a mão quem está comigo aí. O homem chegar e dizer aqui, pastor, está aí sozinho. Falei, esse cara é cego. Um monte de gente na igreja aí, tudo disposto a querer fazer a obra. O camarada chega aqui e diz que eu estou sozinho. Falei, é cego. E pior, nem óculos não usava. Pastor, Deus me falou que você está aí sozinho na obra. Falei, esse Deus dele está confuso. E Deus me mandou para cá para lhe ajudar. Falei, é mesmo, irmão? Amém. Nossos trabalhos são tal dia, assim, assim. Como é que a gente faz? Não, irmão, pode chegar e pode sentar aí à vontade. Sentar? Nem apareceu nem a primeira vez. Tu tá sozinho, em outras palavras, o cara deve ter dito assim, ô burro, tu tá sozinho, eu vim aqui te ajudar e tu tá dizendo que eu vou sentar? Tem gente que não entende as coisas não, irmão. Tem gente que é complicada a cabeça de muitas pessoas. Então, embora, o que acontece? Aonde eu estava? Jesus, muita gente ignorou João Batista e quis se dirigir a Jesus. Mas Jesus pega aqueles que estão à sua volta e os reporta ao passado, a João Batista. Olha, João Batista foi isso, foi mais que um profeta, tal. Ou seja, Jesus ali não está chamando a atenção dos seus discípulos para si, que é um padrão. Ele está chamando a atenção dos seus discípulos para um outro camarada que já foi morto. Ou seja, Jesus está dizendo assim, atentem lá para o ministério daquele cara, atentem para o que aquele cara falou, compreendam a profundidade do que ele disse, em um capítulo. Pelo menos é o que nós temos aqui. Compreendam, se vocês não entenderem, a intenção de Jesus é que todos se voltem para ele, porque ele falou, Pai, a vontade do Pai é que creiais naquele que ele enviou. Tá, a intenção é que todos se voltem para Jesus. Mas Jesus entende que o ensinamento é progressivo e que quem não compreendesse o degrau do ensinamento de João Batista não seria um discípulo perfeito junto dele. Ia faltar alguma coisa aí. E é por isso que às vezes eu digo aqui, irmão, você tem computador? Está tudo lá na internet. Você tem os seminários passados? Vai assistir, vai ouvir, vai meditar. Ao invés de estar assistindo novela, vou nem perguntar, quem aqui assiste novela? Irmão, às vezes você assiste 2 novelas num dia. Você está perdendo aí 2 horas e meia. Está sendo bombardeado com um monte de informação. Você já viu que agora no SBT, à noite, não tinha nada a ver, mas à noite, assim, bem tarde da noite, eu costumo assistir uma televisão, assim, na hora que já estou mesmo dormindo, né? Deito para dormir, tem televisão no quarto, aí ponho assim. No meio de programações do SBT, você já viu uns trailers que não tem nada a ver com a programação? Quem já percebeu isso? Ninguém percebeu? Tipo assim, tá passando um programa lá, qualquer programa, aí entra um trailer do Carrossel, passa assim rapidamente, uns 2 segundos. Quem já viu isso? Mensagens subliminares que estão bombardeando a sua mente. Tem nada a ver, aquilo é uma técnica antiga. A Disney já usava essa técnica para transformar crianças em homossexuais, instigar a prostituição, a pedofilia. Isso é uma técnica antiga. Hoje ela está lá no SBT.
Talvez o seu Silvio Santos nem saiba, mas os funcionários dele não são cristãos. Tem um monte de satanista lá querendo fazer a obra do diabo e está usando aquela mídia dele lá. O camarada tem a edição na mão, ele faz o que ele quiser. Ninguém vai cobrar dele. Não tem ninguém para cobrar, não tem patrão para cobrar dele. Então, ao passo que você vai ficar, às vezes, vai perder 2, 3, 4 horas do seu dia com nada, vai lá e ouça os seminários passados que você não ouviu. Procure aprender aquilo que você não aprendeu. Procure relembrar as coisas que ficaram para trás. O que Jesus está fazendo? Está chamando a atenção dos seus discípulos de um presente ali que está diante dele, está transportando-os ao passado. Está mencionando um João Batista que já até morreu, já foi martirizado pela causa do Evangelho. E Jesus diz, esse sim, ele é um profeta sim. Profeta, então quer dizer, já que ele é profeta, os discípulos deveriam procurar o que ele profetizou. O que João Batista profetizou? Quando eles compreendessem essa mensagem, aí eles teriam um entendimento muito mais completo de quem era a pessoa do Senhor Jesus. Fora isso, eles ficariam meio boiando. Por isso que Jesus, em determinado momento, ele faz a seguinte pergunta. Qual a pergunta que Jesus faz? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eu te pergunto, quem conhecesse o ministério de João Batista, daria a resposta certa. Não daria? João Batista não disse quem era o cara? O Filho do Todo-Poderoso? Que ele não era digno de, abaixando, desatar a correia das suas alparcas? Ora, essa referência não se faz a homem. Esta referência só se faz diante de Deus. Eu não sou digno de, abaixando-me, ou seja, eu não sou digno de, adorando, desatar a correia das suas alparcas. O que João Batista está dizendo? Isso aí não é alguém comum. Então Jesus, em determinado momento, diz assim, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí o que eles falaram? Uns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que tu és Jeremias, que tu és Elias, ou então um dos profetas. Ou seja, todos os que estavam dando esta resposta, João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas, esses não conheciam o quê? O ministério de João Batista. Você vê como o ensinamento é progressivo? Você vê como muitas pessoas não irão adiante na causa do Evangelho porque não têm vontade, não têm disposição, perdem tempo com besteiras, porque assistir uma novela é besteira. Aquilo não vai nunca te edificar em nada, não vai fazer parte da sua estrutura de vida, não vai te apresentar nenhuma lição. É simplesmente a mente de alguém botando uma historinha ali para ganhar uma audiência, botar uma propaganda que custa, cada minuto custa 5 mil reais, cada segundo custa 5 mil reais de propaganda, depois coloca lá uns telefonezinhos, vote aqui, concorra a isso, e são 15 milhões de reais por cada um que vai mandando mensagenzinha para lá, cada mensagenzinha hoje está custando 50 centavos. Então a televisão vai manipulando as nossas mentes. A mídia chamada Bíblia, ela nos liberta. Então, nós temos aí no mundo muitas mídias e temos a mídia chamada Bíblia. Aquilo que nós dermos atenção é isso que vai fazer parte, que vai remodelar a nossa estrutura. Então, Jesus mostra que, sem conhecimento do ministério de João Batista, eles não tinham condições de entender o seu próprio ministério. É isso que eu vejo nessas entrelinhas.
E outra coisa, por que Jesus diz que ele João Batista é mais que um profeta? Por quê? Qual a profecia que ele lançou? Ele lançou a profecia que ele não era o Cristo, mas que o Cristo viria logo após ele. Você ter um entendimento desse, irmão, o Filho de Deus, o ungido, o Todo-Poderoso, o Senhor da glória, estará pisando nesta terra depois de mim, como disse João Batista. Que entendimento uma pessoa tem que ter, que caminhada, que experiência com Deus uma pessoa tem que ter para poder declarar um negócio desse. Ou seja, por isso que ele era mais que um profeta, porque os profetas simplesmente ouvem de Deus e transmitem. Isso é o que faz um profeta. Ele pode ser até a semelhança de uma mula, sem entendimento. Ele recebe de Deus e transmite. Isso qualifica um profeta. Quantos de nós já não conheceu profetas analfabetos, que nem Bíblia não sabiam ler? Quem aí já conheceu profeta analfabeto? Aí, irmão. Eu também conheci profetas que, se desse a Bíblia para ele ler, ele abria a Bíblia até de cabeça para baixo. Não, irmão, não sei ler. Mencionava coisas da Bíblia, pelo que tanto que ouviu, mas não lia. Um profeta, ele ouve e transmite. Mas João Batista, o entendimento de João Batista é muito além. Não é um simples ouvir e transmitir. Ele tem uma compreensão, um entendimento das coisas que foge à simples dimensão de um profeta. Ele já vem no espírito dele com uma revelação profunda de fatos que ele sabe que vai acontecer. E ele não veio para profetizar, olha, aí vem o juízo, assim diz o Senhor, emendai os vossos caminhos, olha, levantai mãos santas. Ele não vem, o que João Batista vem mostrar não é a mesma coisa que os profetas antes dele fizeram. Jeremias profetizou num contexto, Ezequiel profetizou no mesmo contexto, Amós profetizou o mesmo contexto, Obadias profetizou o mesmo contexto. Todos os profetas que se levantaram profetizaram o mesmo contexto, a mesma coisa, a mesma história. Abandona a idolatria, se volta para Deus, olha a causa da viúva, olha a causa dos órfãos. Foram todos profetizando a mesma coisa. João Batista não. O entendimento deste homem e a missão que ele tem extrapola o simples conceito de ser um profeta. Aí aqui, a grande profecia que ele tem é essa aqui, ó, que o Cristo viria após ele. Quem profetizou algo semelhante? Ou seja, a situação espiritual, a dispensação que João Batista se encontra, é uma situação muito especial, que nenhum dos outros profetas poderia se comparar. Então, se fosse comparar a questão de ministério profético, João Batista está muito, mas extrapoladamente além daquela situação. Outra coisa que nós queremos ver é que o Senhor Jesus diz assim, no verso 10, este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Só esse versinho aqui, 10, eu quero, irmão, dizer uma coisa para você. Tudo tem que ter um ponto de partida. João Batista foi, eu vou usar a expressão, apenas, somente um homem.
Tem pessoas que colocam as coisas de maneira muito sobrenatural e se excluem do sobrenatural. Tipo, você já viu aquilo assim? Não, sabe como é, né? Jesus era Jesus. Mas a Bíblia diz que o verbo se fez carne. E Jesus disse, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa, porque eu vou para... Mas eu digo, não, Jesus era Jesus. Ou seja, eu joguei Jesus numa dimensão tão sobrenatural e eu me excluí. Deus olhou para mim e falou assim, você está excluído então, você é um inútil. Você não está entendendo que eu usei um corpo carnal, uma mente cujo entendimento se rendeu a mim, você não está entendendo isso. Quem era João Batista? Apenas um homem. Aí Jesus diz assim, esse é de quem está escrito. Ele fala a profecia lá de Malaquias, né? Eis que diante de ti envio o meu mensageiro, que vai diante da minha face preparar o caminho. Irmão, João Batista era apenas um homem. Tudo tem que ter um ponto de partida. Em quem? Ali tinha que ser em um homem. Não era um anjo. Não era alguém sobrenatural. Era apenas um homem. Ou seja, as coisas têm que ter um ponto de partida. E Deus está usando homens para atuar sobre a terra. Então você tem que estar disposto, preparado para aceitar que algo sobrenatural aconteça na sua vida. Se você não se preparar para isso, se você olhar para tudo, caramba, João Batista foi o tal. Não, João Batista era igual a mim. Sangrava que nem eu. Sentia as mesmas emoções que eu. Se ele buscou a Deus e Deus operou com ele, eu vou buscar e Deus vai operar comigo. Eu estou me igualando a João Batista e não colocando ele acima de mim. Se eu colocar João Batista acima de mim, no contexto de ser humano, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não busco, eu não tenho expectativa, eu não tenho fé e eu não tenho esperança. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele é galardoador dos que o buscam. Galardoador até que ponto? Até que ponto que usou João Batista? E fez dele um divisor de águas fora do comum, que nós vamos dar uma olhadinha daqui a pouco. Então, irmão, entenda isso. João Batista era apenas um homem. Aí muitos dizem assim, mas a profecia apontava para João Batista. Eu digo, mentira, não apontava nada. Porque o nosso Deus não é um Deus de predestinação. Deus olhou um tempo em que ele ia precisar de um mensageiro. Ele diz, eis que diante de ti eu envio o meu mensageiro. Quem é esse mensageiro? A Bíblia não diz quem é esse mensageiro. Quem é ele? Eu sei quem é ele, você sabe quem é ele. Todo aquele que se enquadrar no projeto de Deus. É esse. Esse é o mensageiro de Deus. Então Deus olhou lá para frente, olhou para uma época e disse assim, nessa época eu vou encontrar um homem que vai se enquadrar a minha palavra e vai fazer a minha obra. Resultado, quem Deus encontrou naquela época? João Batista. Mas, se ele não acha João Batista, ele que muda os tempos e as estações, ia, seja lá em outra época como fosse, ele ia encontrar outro homem, que ia fazer a mesma obra que João Batista tivesse fracassado. Esse entendimento é precioso. Às vezes a gente vê assim, poxa, Jesus tinha uma autoridade sobre Satanás, não tinha? Que autoridade? Pois bem, estou eu aqui, sou igualzinho a Jesus. Se o diabo aparecer na minha frente, ele vai andar de gatinho, de cara no chão, porque eu sirvo a um Deus vivo. Esta é a mentalidade que nós precisamos ter. Deixar os conceitos para o lado. Enquanto nós falamos essas coisas, tem pessoas que têm até medo do diabo. Deus, livra-me do mal. Deus, me cerca com os teus anjos. Deus, me protege de Satanás. Que isso? E cadê a palavra? Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, toda a força do diabo. Se eu tenho poder, acabou, eu tenho poder. Mas é se tu creres
tu verás a glória de Deus, se tu duvidar. Então, João Batista era apenas um homem. Toda obra que Deus precisa, quando Deus diz assim na Bíblia, né? Lá na Bíblia está escrito assim: suscitarei um profeta, tá bom, suscitarei um profeta. Vou realizar uma determinada obra, tá bom, vou realizar uma determinada obra. Tá, como que Deus vai suscitar o profeta? Como que Deus vai realizar uma obra? Como? Não vai ter que aparecer alguém que entenda o projeto de Deus para aquele momento exato e se enquadre naquele projeto de Deus? Não é assim que funciona. Deus não vai esperar que alguém apareça e que entenda o seu projeto. Deus não tinha um projeto de restaurar os muros e a cidade de Jerusalém? Tem. E está lá um monte de judeu moribundo, passando fome, a cidade toda destruída. Neemias, que está lá como copeiro do rei, começa a se mover. O rei vê ele angustiado, vê ele triste. O que há contigo? Não, a cidade dos meus pais está. Quando ele sentiu o peso, poxa, a cidade dos meus pais está, o rei falou assim: o que você precisa? Mas, ora, se fosse outra pessoa que tivesse na mesma agonia, caramba, Jerusalém está ferrada, né? Jerusalém está destruída, tudo queimado, as portas estão todas incendiadas, o povo está na maior miséria, as crianças estão na maior fome, disputando um pedaço de pão no meio da rua. Caramba, o que nós vamos fazer? Ah, Deus desceria do seu trono e apareceria na frente dessa pessoa. Deus se move nas nossas vidas quando nós entendemos a necessidade de Deus. Né? Isaías estava lá orando e você acha que foi à toa? A Bíblia diz que Isaías estava lá orando. Aí ele vê o céu aberto, ele vê o trono de Deus, ele ouve a voz: quem enviarei, quem há de ir por nós? Quem mais ouviu aquela voz? Por que somente Isaías ouviu aquela voz? Porque era o espírito dele que clamava por alguma coisa. Isaías não foi escolhido por ser uma pessoa sobrenatural. Ele foi escolhido porque ele pensava de uma maneira sobrenatural. Então, quando Deus lança uma profecia, por exemplo, tem coisas que Deus quer realizar hoje, no nosso tempo, nos nossos dias. Existem profecias para os dias de hoje. Existem palavras que devem se cumprir nos dias de hoje. Existem obras que devem se cumprir nos dias de hoje. Deus quer realizar obras nos dias de hoje, sim ou não? Quem que ele vai chamar? Quem entender isso. Ele vai chamar quem entender isso. Está escrito lá que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos. Ah, se eu arregaçar a manga e disser assim: Senhor, estou disposto a calejar as mãos. Ele: opa, fica para cá. Os lobos devoradores vão entrar no meio do rebanho e não vão ter piedade, vão enganar o meu povo. Eu preciso de alguém que arranque a máscara desses hipócritas. Senhor, eu entendi isso aí. Opa, estou aqui. Então fica para cá. A obra de Deus acontece com quem tem entendimento dela. Portanto, está lá escrito, né? Está escrito lá em Apocalipse: ao vencedor falo-ei coluna no templo do meu Pai, de lá nunca mais sairá. Ao vencedor vai sentar comigo no meu trono. Ao vencedor receberá um novo nome. Ao vencedor receberá do maná escondido. Ao vencedor, enfim, todas aquelas bênçãos para o vencedor. Quem é esse vencedor? Quem é que vai herdar essas coisas todas? Quem vai ter esses destaques todos? Quem entender o projeto de Deus e se dispor a ele. Quem entrar na batalha e for um vencedor. Então, meu irmão, as profecias estão apontando para as obras que precisam ser realizadas. Mas elas só serão realizadas quando pessoas entenderem e se disporem a elas. Eu orei muito nesse lugar, quando eu era bem mais jovem, aqui mesmo, nesse lugar, nesse barranco que tinha aqui, né, que nós construímos. Eu ficava ali orando e olhava a cidade, já falei isso, olhava a cidade e dizia assim: meu Deus, uma cidade tão grande, tudo tão calmo.
Eu dizia assim, tudo tão tranquilo. Eu dizia assim, caramba, o centro da cidade é o local do Rio de Janeiro com o maior número de igrejas por metro quadrado. Irmão, o que tem de igreja nesse centro da cidade é uma coisa impressionante. Só nesse pedaço aqui chamado centro, é muita igreja, muita igreja. Eu dizia assim para Deus, meu Deus, tem batistas para todo lado, tem assembleia para todo lado, vários movimentos pentecostais, tem grandes organizações, organizações com milhares de congregações, milhares. Eu falei, meu Deus, Rio de Janeiro está dizendo aí que são milhões de evangelhos, como que isso pode estar tão quieto desse jeito? E aquilo me corroía. E aquilo, sabe, meu irmão, aquilo me arrebatava. Uma vez em meio a essa oração, eu fiquei em êxtase. Eu comecei a orar, eram 17 horas. A hora que eu cheguei do meu trabalho, comecei ali a orar. E daqui a pouco, quando eu olhei para o relógio, era 8 horas da noite. Eu fiquei achando que o relógio tinha dado problema, eu fiquei meio tonto, cheguei a perguntar à minha mãe que horas eram. E minha mãe falou, 8 horas. Eu falei, mas como? Como que eu fiquei aqui sentado durante 3 horas? E o meu espírito ali falando com Deus, aquela coisa sobrenatural, eu dizendo, isso está tudo muito quieto. E Deus dizendo, é verdade, está tudo muito quieto. Isso está tudo muito parado. Tá, é verdade, está tudo muito parado. Eu dizia, cadê o evangelho? Deus dizia, é verdade, cadê o evangelho? O Senhor precisa de alguém. E Deus dizia, é verdade, eu preciso de alguém. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. Ele disse, então tá certo, agora vamos resolver esse problema. Se não tiver quem se disponha, não tem obra para acontecer, né? E uma vez eu estava no meu emprego, ainda nessa mesma época, estava lá no meu emprego, e eu falei, a minha vida não pode ficar tão parada. Eu tinha um setor de trabalho que eu conseguia parar algumas horas ali, sentado na minha cadeira, e ficar sem fazer nada, e aquilo começou a me incomodar. Eu corri para a Sociedade Bíblica do Brasil, comprei um Novo Testamento, eu falei, eu vou ler no Novo Testamento, vou começar de Mateus, vou Apocalipse, vou voltar e vou ficar nessa vida assim, até Deus fazer alguma coisa na minha vida. Uns 2 meses que eu estava ali lendo o Novo Testamento, eu li alguma coisa na Escritura, não me recordo agora. Jesus falou dos homens de pouca fé, alguma coisa assim. Eu falei assim, poxa, Deus, eu quero ser um homem de fé. Eu quero realmente ser um homem de fé. Imediatamente veio à minha mente uma espécie de voz e falou assim, para ser um homem de fé, tem que ser provado. Aí quando essa voz entrou no meu espírito, para ser um homem de fé tem que ser provado, eu vi a cena dos filmes de Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abidnego na fornalha, e aquilo me abalou. Eu tive assim 1 segundo para dizer sim ou não para o Espírito Santo. Eu fechei o Novo Testamento assim, falei, Deus, não importa o que venha pela frente, eu quero ser um homem de fé. Meu irmão, dali para frente vieram as guerras, vieram os problemas, vieram as dificuldades, eu passei problemas extremos, mas eu dizia para Deus, nem que eu vá morar debaixo de um viaduto, mas eu garanto que o teu nome vai comigo. E as coisas aconteceram. Hoje, geração Jesus Cristo, meu irmão, pode se levantar os exércitos, marinha, aeronáutica, o inferno, porque isso aqui foi fundamentado em fé, e fé vence todas as coisas. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós alcançamos hoje o mundo, não nos rendemos a nenhum sistema. Até jornalistas hoje, na hora de transmitir uma reportagem, estão medindo as suas palavras, por causa de nós. Nós temos abalado tudo, mas irmão, eu não olho para os grandes heróis da Escritura, eu não os vejo como alguém sobrenatural, eu os vejo pessoas comuns com uma missão sobrenatural. Então é assim que nós temos que nos enxergar. Então Deus tem obras a realizar hoje? Tem. Se eu ficar de braços cruzados, essas obras não serão realizadas nunca. Eu tenho que me mexer, eu tenho que me envolver. Então, João Batista, penso eu, ele recebeu esse referencial de Jesus de mais que profeta,
e dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João Batista. Sabe por quê? Porque ele entendeu aquele momento qual era o projeto que Deus precisava realizar. Ele entendeu que a cabeça dele teria que ir para uma bandeja se ele aceitasse aquele projeto. Ele entendeu que ele seria um homem solitário, sem família e que ia acabar com a cabeça cortada pelo rei depois de dias de prisão. Ele entendeu isso. Talvez muita gente tivesse entendido, mas ele foi o que disse: eis-me aqui. Quando ele disse eis-me aqui, os projetos se cumpriram na vida dele. Para dizer o eis-me aqui na época de João Batista, não bastava ser um profeta. Tinha que ser muito mais que um profeta. Não bastava ser um simples homem com alguns projetos, com alguns ideais. Tinha que ser um verdadeiro homem disposto a morrer pela causa de Jesus Cristo. Então, João Batista recebe todos esses referenciais de Jesus, porque para uma época totalmente antagônica, uma época com um diferencial terrível, o homem sabendo, como ele já disse mesmo, está vendo aquele lá? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, importa que ele cresça e eu diminua. Mas João Batista tinha o quê? Qual a idade de João Batista ali? 31 anos? A diferença de um para o outro era poucos meses. Porque Maria estava grávida e Isabel também estava grávida, pelo que a Bíblia diz. A diferença, ou seja, João Batista, vamos arredondar, João Batista tem 30 anos e já está dizendo assim, está na hora de eu morrer. Imagina um homem se dispor a uma vida de serviço a Deus, sabendo que vai morrer com 30 anos. Tem que ter muita vontade, muita disposição. Outros dizem assim, que isso, eu não vou viver nada. Ah, não, vou deixar essa missão para outra. Então é por estas e outras que João Batista é realmente alguém que é colocado como, além de profeta e dos nascidos de mulher, ninguém maior que João Batista. Amém? Vamos dar uma paradinha para a gente tomar um café?